Bem-vindos ao Círculo Esotérico Despertar da Consciência. Hoje nós vamos entender a parte 3 do processo de manifestação da consciência. Antes, porém, quero solicitar o auxílio dos mestres ascensionados, nossos amigos espirituais, a suprema inteligência cósmica, para que nos auxilie e nos inspire durante essa instrução. Bom, nós já vimos nas instruções anteriores, na parte 1 e na parte 2, o início de tudo, né? Como que as consciências se manifestam a partir de uma fonte única, de uma única fonte que pairava pela vastidão cósmica. E agora a gente chega no nível de consciência crística. Essa instrução é muito interessante porque ela traz alguns elementos até da cultura religiosa que nós vivemos e um pouco da visão esotérica do que algumas coisas realmente significam para nós, tá? A forma que nós temos de enxergar algumas coisas. Mas voltando aqui, nós vamos falar então da consciência crística. A consciência crística, ela nada mais é do que o nível mais elevado da consciência. Nós já entendemos que a consciência ela vem passando por uma série de experiências durante a sua jornada de involução, e aí a sua jornada de evolução depois do processo de involução, que é a fragmentação da consciência do todo, da consciência de Deus, né? E o mais elevado nível, ou seja, o mais próximo da reconexão com a fonte, novamente, é o nível de consciência crística. Nesse estágio, a nossa consciência, ela atinge ali a condição de zero ego, né? Que nós vamos entender aí o que seria zero ego, o que de fato é o ego, né? E preconceitos, porque o ego, ele acompanha, aliás, o preconceito ele é um produto do ego, né? O ego, a gente vai ter uma instrução aqui exclusiva sobre ego, mas adiantando um pouco, o ego é nosso adversário. Ego é aquilo que nos engana, que faz com que a gente pense determinadas coisas sobre algumas coisas e não é bem assim como deveria. O ego ele nos prejudica e muito na nossa evolução. Mas vamos adiante. Então, algumas características aqui da consciência crística. Além dessa questão de ego zero, a consciência crística ela é uma consciência que reconhece a universalidade coletiva. Então, só que não é somente reconhecer como eu reconheço, como você reconhece, de que todos somos um, né? Quando a gente fala isso. Aqui é expressado em sentimento. A gente, ainda na condição que nós estamos, a gente ainda não consegue nem sequer imaginar o que é o sentimento de saber que todos somos um e que isso é uma coisa assim que nos motiva a viver, né? Nós acordamos pela manhã, no estágio em que nós nos encontramos, a gente não levanta de manhã para fazer nossas tarefas pensando que o que nós estamos fazendo, nós estamos contribuindo para uma outra consciência que se encontra do outro lado do mundo, por exemplo. Cada um segue sua vida, sua jornada ainda muito individualizada, né? A consciência ela está operando no nível individual, então ela não consegue sentir emoções coletivas em forma plena, tá? Outra característica é que é uma consciência abnegada. O que isso significa? É uma consciência que expressa amor incondicional, um amor extremamente além até do nível supra-humano que nós estudamos na instrução anterior. Então, é a vontade de doar o tempo inteiro. E essa doação que eu estou falando, eu não estou me referindo a doações monetárias, eu estou me referindo a doar, a se entregar para o outro sem querer nada em troca, sem nenhum nível de interesse, tá? Outra característica que é uma consciência solidária. E aqui a gente sempre usa o exemplo da caridade para falar de solidariedade, mas não só a caridade, mas é que é uma coisa que está muito vivente no nosso dia a dia, né? Que nós conhecemos o que é caridade, mas neste estágio de consciência é uma caridade sem barulho, é a caridade sem publicidade, é a caridade feita no silêncio, que busca um resultado realmente objetivo, sem a necessidade de fazer aí qualquer tipo de publicidade, de estampar
o logo de uma empresa, de estampar o logo de uma marca, ou de dizer, olha, eu sou caridoso, eu fiz isso, né? São características que começam a despertar no reino supra-humano, como nós já entendemos. E aqui é ela em sua plenitude total. Mais uma característica, a consciência crística ela se expressa de maneira fraterna. Então, ela tem uma pessoa neste nível de consciência, ela tem compaixão e empatia pelo próximo 100%. É aquela pessoa que ela consegue realmente sofrer e sentir a dor do outro. Ela é aquela condição de consciência de pessoa que, imagine que você, quando desencarna um familiar muito próximo, você sente um baque muito grande. Só que quando desencarna, como desencarnam milhares de pessoas que não são do nosso convívio, a todo momento, a gente não lamenta por isso. A gente male, algumas pessoas expressam ali algumas palavras, nossa, né, que Deus o tenha em um bom lugar, e, né, nossa, tão jovem, mas a pessoa segue sua vida normalmente, sem qualquer luto, tá? Já numa consciência extremamente elevada, num nível crístico, essa consciência, ela sente aquela dor. Por quê? Porque ela reconhece que faz parte dela mesma. Então ela tem essa compaixão, essa empatia, sem diferenças mesmo. Não importa quem foi aquela pessoa, não importa as práticas que ela teve, ela sabe que a materialidade, o corpo orgânico daquela pessoa e as práticas daquela pessoa nada interferem, porque o que está dentro daquele corpo é um fractal assim como ela. Tá? E por último, não menos importante, é uma consciência misericordiosa. E o que é ser misericordioso? É dar a outra face, é você não pagar na mesma moeda, por exemplo. A gente sabe que isso é muito difícil no estágio em que nós nos encontramos. Há pessoas que estão em níveis de consciência que realmente elas preferem elas já despertaram esse princípio e elas, ao serem atacadas, ao serem, de certa forma ali, colocadas num contexto de humilhação e etc., elas preferem se abster, elas não querem pagar na mesma moeda. Né? Elas não possuem sentimento de vingança também, que não é só não pagar na mesma moeda, né? Mas a questão da vingança. Né? A vingança ela é muito presente ainda nos níveis que nós nos encontramos. E por que eu estou falando assim nos níveis em que a gente se encontra? Porque a consciência crística ela se manifesta num plano que não é o nosso. Então, no plano do planeta Terra, na materialidade, no mundo denso que nós vivemos, ninguém é perfeito. Ninguém atinge a consciência crística enquanto encarnado. A pessoa ela pode despertar para este nível de consciência e chegar muito próxima, mas muito próximo mesmo de atingir o nível de consciência crística. Só que quando isso acontece, ela se eleva, ou seja, ela desencarna para que essa consciência possa operar num outro campo, e não no campo do sistema, do nosso sistema Terra. Tá? Então é por isso que todas as tradições e culturas dizem, né? Ninguém é perfeito. Porque por mais que uma pessoa expresse muito amor, seja uma pessoa muito amorosa, muito caridosa, muito dócil, muito educada, aquela coisa, no interior da consciência e das emoções daquela pessoa ainda vibra um pouquinho, ainda há alguma aresta em relação a algum defeito, né, que o ego dela proporciona. Às vezes um pinguinho de inveja, às vezes um pinguinho de Lashon Hará, né, que é a língua maldita, que os hebreus dizem que é aquela língua que, sabe, quando você fala mal de alguém, quando você faz fofoca, quando você julga alguém, mesmo que para você mesmo, né, os hebreus, para quem não sabe, é o povo que deu origem ao judaísmo, né, é o povo judeu. E é um povo muito estudioso e tal, e nas suas escrituras, os sábios de abençoada memória dessa tradição, eles chamam isso de Lashon Hará, é a língua maldita. Então, às vezes, a pessoa é maravilhosa, mas ali no bastidor, ela fala mal com a intenção de atacar a honra de alguém, ela faz fofoca, e essa prática não é só quem fala que está se prejudicando e está causando ruído nas suas vibrações.
também quem escuta. Né? Quando você dá ouvidos, né? Você utiliza-se, uma pessoa está usando um portal que é a boca e outra pessoa está usando um outro portal que são os ouvidos. Então você, com essa prática aí, você está causando ruídos no seu sistema vibracional. Agora, por que eu estou falando isso? Porque por mais que aquela pessoa pareça ser incrível, dentro da consciência dela ali, ela ainda tem interferências emocionais relacionadas ao ego. Porque o ego está presente 24 horas, 7 dias por semana dentro do planeta Terra. É uma energia contrária, é uma energia adversária que está aqui para nos testar o tempo inteiro. Só que o ego, essa energia também é uma criação do Criador. Então é o Criador experimentando a sua criação, como nós já entendemos, também do ponto de vista de um algoz. Interessante isso, né? Mas vamos continuar. Então, essa consciência crística, ela tem essas características. E dentro da tradição ocidental, do mundo moderno, e por que eu digo ocidental? Porque o que eu vou falar agora não se limita, aliás, não se generaliza para todas as culturas e povos, tá? E isso é muito importante que um iniciado, um buscador, ele comece a se questionar essas coisas, né? Que é a relação do cristianismo. Então, quem reuniu todas essas características aqui, que alcançou este nível de consciência, foi um homem chamado Jesus, que na verdade seu nome não era esse, né? Esse nome é um nome que foi desenvolvido aí para ser amplamente uma forma de dizer em todas as línguas, é um nome que em todos os idiomas ficaria fácil, Jesus, Jesus, né? Mas seu nome sequer, né, no idioma em que ele foi criado, né, alfabetizado ali, que era o aramaico / hebraico, não tinha letra J, então não tem como ele se chamar Jesus, tá? Mas o mais próximo aqui que seria Yehoshua, né? Era o nome deste rapaz. Este homem, e quando eu falo este homem, eu falo do homem mesmo, eu não estou falando da figura divina que foi criada pelo próprio cristianismo, foi criada aí por Roma, tá? Eu estou falando do homem Jesus que viveu, né, segundo algumas escrituras, durante um tempo aqui na Terra. Este homem, que era judeu, então ele pertencia àquela região dos hebreus, ele vem de uma descendência judaica, deste povo, desta cultura, ele se tornou um rabino. Rabino é um mestre, é um professor, é uma pessoa que instrui, tá? E este homem, segundo as escrituras, o que se sabe deste homem, ele era uma pessoa que reunia todas essas características. Então, era um ser dotado de extrema misericórdia, extrema fraternidade, extrema solidariedade, era abnegado de vaidades, abnegado de preconceitos e tinha uma vontade intensa de doar, de compartilhar com o outro, né? E ele trazia consigo uma mensagem, ele trazia instruções a respeito da lei. A lei, para quem não sabe, na tradição judaica, né, é a Torá. A Torá, ela é composta por 5 livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que todos imagino, né? Todo mundo já viu uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia em casa. Os 5 primeiros livros são os 5 livros da Torá. Tá? Então, para quem não sabe, a Torá é composta pelos livros que compõem os 5 primeiros da Bíblia tradicional, ok? E Jesus, né? Esse homem, esse rabino, ele ensinava. Ele aprendia e ensinava o que tinha de escrito aqui e transmitia essa mensagem para as pessoas da sua época. Só que ele não transmitia de qualquer jeito, né? Aliás, ele não transmitia como era transmitido dentro das sinagogas pelos religiosos daquela época. O que ele fazia? Ele saía para pregar na rua. Então esse homem ele andava com prostitutas, com ladrões, com os marginais, com os mais pobres, e levava a mensagem da Torá, da lei mosaica, né, que foi Moisés, é o patriarca aí dessas escrituras, deu origem a essas escrituras. Não vou entrar no mérito aqui
técnico disso, a gente pode falar futuramente. E Jesus, ele repassava de uma forma mais simples os ensinamentos da Torá para as pessoas mais marginalizadas da sua época. E, com isso, as sinagogas, as autoridades religiosas daquela época, o perseguiram. Por quê? Porque Jesus, ele era uma figura revolucionária. Então ele não pregava nas sinagogas, ele era um cara que ele era contra o sistema religioso da forma como era, um sistema que excluía pessoas. Então quem já leu a história de Jesus sabe disso, né? Então, mas eu não vou fugir do tema. Jesus, ele era um cara que amplamente reconhecido pela sua misericórdia, pela sua fraternidade, pela sua solidariedade, pelo seu amor incondicional pelo próximo, né? Então, nós da senda iniciática, nós que estudamos esoterismo, sabemos e chamamos Jesus de um avatar, de um mensageiro, né? Que nada mais é que um fractal, assim como nós. Então ele é um pedacinho da consciência do todo, só que é um pedacinho que já atingiu o último nível evolutivo, que é este nível de consciência. E é daí que vem a consciência crística, que nós traduzimos aqui no Ocidente. Tá? E o que ele fez, na verdade? Qual que era a sua missão? Lembrando que ele era Deus, experimentando a criação do ponto de vista de um ser que já tinha alcançado o nível máximo. O nível máximo de consciência. Então ele estava experimentando o mundo e ensinando. Então a função, o que o Criador, o que essa inteligência cósmica fez? Né? O que nós entendemos? Então o Criador, ele era tudo e o nada ao mesmo tempo. Depois ele se fragmentou, criou tudo o que há, se fragmentou para experimentar sua criação do ponto de vistas particulares, tá? E com isso, ele, por ser muito inteligente também, dentro do sistema dele, ele também desenvolve uma consciência que está extremamente elevada e ele conduz essa consciência para viver a experiência humana e servir de caminho. Olha, a grosso modo, para que vocês possam assimilar. É como se dizer assim, ó, olha, você vai lá e ensina para todo mundo como é que funciona. Vai lá e ensina todo mundo o que tem que fazer para alcançar o nível que você alcançou e se reconectar comigo novamente. É claro que não foi dito dessa forma, mas é para que a gente entenda, tá? Então, Jesus, este homem, ele personificou, ou seja, ele colocou dentro do corpo humano, como o nosso, a consciência no último nível de evolução. Nós, quando chegarmos nesse nível, uma consciência crística, ela não opera dentro de um corpo deste tipo de veículo denso e material. Mas Jesus operou, porque a missão dele era mostrar o caminho. Essa é uma das visões, tá? A gente sempre reforça aqui que as instruções, elas têm livre interpretação para ser discordada, para ser acrescentada, etc. Existem outras linhas que dizem outras coisas, dentro mesmo do esoterismo, tá? Por isso que nós nos chamamos de livres buscadores. Mas a verdade ela é uma só. Ela só é dita de formas diferentes. E qual que é a verdade que nós acreditamos? Que nós acreditamos não, mas que todas as tradições têm intrínseca, que é voltar para casa. Então a gente precisa voltar. Agora nós precisamos entender como que é essa volta, né? Cada tradição tem um jeito. E a gente aqui, como livre buscador, na senda iniciática, a gente tenta entender o jeito que mais faz sentido, tá? Essa que é a nossa diferença, ok? Bom, quando ele personifica essa consciência crística no último nível, é aí que dá origem à consciência crística, então. Aqui se deu origem a isso. Então, o Jesus Christus, né? O Cristo vem daí, do nível de consciência crístico, tá bom? Agora, sabendo disso, Jesus, ele é o Filho de Deus, essa expressão aí que é amplamente difundida, Jesus é o Filho de Deus, assim como um Salvador ou coisa parecida, por meio do acesso da consciência crística. Então nós, enquanto consciências, ao acessarmos a consciência crística, nós vamos entender a condição plena de sermos tudo. Então,
O Filho de Deus, não necessariamente que ele é o único Filho de Deus, o escolhido, como se a gente estivesse falando de uma pessoa, tá? Então, essa expressão, o Filho de Deus, ela é alegórica, como tudo que está escrito em todas as Escrituras. Alegoria, a grosso modo, é simbolismo. Você precisa esmiuçar a interpretação para você tentar chegar no entendimento. Você não pode ler Escrituras e qualquer coisa relacionada a esse tema de forma literal, tá? Você precisa ler de forma abstrata, muitas vezes, e simbólica. Uma delas é aqui, ó, o Filho de Deus. Aqui a gente não pode, um iniciado, ele não pode interpretar isso como sendo um homem, sendo o Filho de Deus. E sim, o que é ser Filho de Deus? É entender a condição plena de sermos tudo. Então você, que é sua consciência, você é Filho de Deus, porque você é fractal de uma fonte. Você é fractal, você é um pedaço da consciência do todo, tá? E qual que é o resultado de atingir esta consciência, de alcançar a consciência crítica? O resultado é a reconexão com a fonte, que nós vemos falando desde a primeira instrução, desde a primeira parte. Reconectou. Nós, que somos um fractal, um pedacinho, nos reconectamos com todo e passamos a experimentar tudo juntamente com ele. Só que não há ele, porque somos nós, entende? Só que a gente se desprende, se individualiza, volta e vira o todo novamente, ok? É por isso que há a morte do corpo de Jesus, o desencarne de Jesus, e a tradição cristã mesmo, a tradição cristã diz, né? Ele morre e depois ele subiu aos céus. O que é esse subiu aos céus? É essa reconexão, é o fractal que se conecta novamente. Então ele não está lá literalmente sentado à direita de Deus, como se fossem dois homens sentados em tronos ornados a ouro. Não é isso. Isso é alegoria, é escrita alegórica. Nós temos de entender isso. Para entender necessita muita busca, muita leitura, muita mente aberta para entender essas coisas, tá? A consciência precisa estar preparada para compreender esses mistérios. Quando eu falei para vocês a respeito, quando eu iniciei o tema Jesus aqui e consciência crística, eu falei que ele não é generalizado. Porque o que tem aqui não serve para o mundo todo, vamos falar assim, porque aqui só está a tradição de um único povo, de uma única época, que para entender que entendeu e acessou muitas informações, porque tinham pessoas com níveis de consciência elevados que conseguiram acessar as verdades a respeito do propósito da criação, os mistérios do Criador, e aqui eles fizeram um conglomerado dessas informações de forma alegórica, de forma simbólica e oculta. E por quê? Porque esse tipo de conhecimento, vocês vão conver comigo, que não é para todo mundo. Você não pode chegar para uma senhorinha hoje de 80 anos, que está 80 anos rezando diante de uma imagem de gesso, ou fazendo orações fervorosas ali, e se expressando com uma performance física ali numa igreja pentecostal, né, daquela forma, chegar para uma pessoa dessa que está ali dentro, chegar e falar isso aqui que nós estamos falando. Essa pessoa não vai entender, ela vai discordar, ela vai nos acusar de uma série de coisas sem nenhum cabimento, porque a consciência dela não está preparada para este nível de informação. Ali, lembrando, naquela pessoa é Deus experimentando a realidade a partir do ponto de vista dela, onde há ainda muita ignorância consciencial, né? E ela precisa passar por várias e várias experiências até que em um determinado momento, na jornada da existência daquela consciência individual, aquilo perca o sentido. Então, por exemplo, rezar para um tipo de imagem. Eu vou falar por mim. Eu entendo que dentro das minhas reencarnações e experiências eu já passei por tudo isso. E hoje eu me encontro numa condição onde aquilo não se aplica, não faz sentido na minha cabeça. Eu ficar de joelhos diante de uma imagem. Mas eu tenho que respeitar quem faz isso amplamente, sem apontar meu dedo, sem querer levar isso aqui para ela. Por isso que nosso grupo é por meio de manifestação de interesse. Entra quem quer entrar aqui. Nós somos claros em dizer, olha, entra quem quer,
Tudo o que é feito aqui não trata-se de verdade absoluta, somos livres, todo mundo é livre para interpretar o que quiser e para achar o que quiser. Né? Nós somos contra o proselitismo, porque a gente entende que cada um tem a sua fase e o seu momento de consciência, ok? Bom, então Jesus, ele é essa compreensão de mundo. Ele representa a compreensão de mundo onde é amor e tolerância, amor e tolerância, amor e tolerância. Só e mais nada. Não tem espaço para defeitos, não tem espaço para ego, não tem espaço para ignorância, não tem espaço para raiva, para o ódio, para a inveja, para o preconceito. Não há espaço para isso, tá? A consciência crística não tem isso. Então Jesus entende-se que reunia essas características e representava de forma personificada essa compreensão de mundo. Isso aqui parece muito fácil. Amar todo mundo e ser tolerante. O nosso ego muitas vezes faz a gente achar que a gente é uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa muito amável, eu sou muito tolerante, etc. Mas, cara, pensa comigo, na configuração de mundo atual que nós estamos, não. Isso não é fácil de jeito nenhum. Este homem ensinava as pessoas a amar umas às outras, amarem uns aos outros. Este é o ensinamento que ele dava, o caminho que ele deu para aquele povo e para todas as outras gerações que o acompanharam, se dizendo cristãs, seguindo os seus ensinamentos. Mas na configuração de mundo atual, existem pessoas, consciências que estão ainda em níveis que levam um ensinamento desse em consideração a cor da pele, orientação sexual, por exemplo, e até política. Então, as pessoas, no estágio em que elas se encontram na atualidade, elas condicionam a mensagem de quem elas chamam de mestre a essas coisas. Infelizmente, isso não é amor incondicional, isso não é amor e tolerância. Ele ensina uma coisa, só que o ego atrapalha tanto as consciências no seu processo de evolução, que elas não enxergam que elas estão fazendo totalmente o oposto e o contrário do que o mestre delas ensinou. Tá? Então a gente vê isso, principalmente aqui no Brasil, fica muito evidente quando a gente vê pessoas, eu sou cristão. É cristão, mas é a favor da pena de morte. É cristão, mas é a favor do extermínio de adversários. É cristão, mas é a favor de tortura. É cristão, mas tem vontade e acha que justiça tem que ser feita através de armas, né? Acha que bandido bom é bandido morto. Isso não é questão política. Por favor, sejamos despertos, se desprendam do véu, rasguem o véu para entender isso. O mestre, um dos mestres, né, que não se aplica ao mundo todo, então cada cultura teve seu mestre, como teve Buda para outra cultura, Krishna para outra cultura, são avatares, mensageiros, fractais em elevada frequência, de elevada consciência, que personificaram a consciência crística, o nível de consciência supremo, para poder dar o caminho. Cada um dentro da sua cultura, do jeito, sabe, a caminhada é por aqui. Então, ele é o Salvador, não porque ele é quem vai te salvar, mas o que ele ensina, se você seguir, você será salvo. E o que é ser salvo? Né? A gente já fala isso, deixa eu só concluir essa parte. Então, as pessoas estão incompatíveis com os valores do mestre que elas dizem que têm. Só que elas estão tão presas e amarradas à ignorância, ao ego, que elas não percebem a incompatibilidade. Ou até percebe, mas a consciência está num estágio ainda tão perverso, tão animalesco, que daqui a pouco, sabe o que tem de acontecer? Arrumar um outro Deus. Esse cara aqui não dá mais para ser nosso mestre, não. Pô, o cara é muito bonzinho. Não dá. O ego da pessoa pode levar ela a fazer uma coisa dessa. O ego, esse cara não dá. Pô, que isso? O cara vai dar outra face? Não, se o cara me faz uma coisa, eu enfio 3 balas na cabeça dele. É isso que a gente vê por aí. Então é totalmente incompatível. Aí eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês. Iniciados, buscadores, pessoas de mente mais aberta. Quem é o anticristo então? Né? As tradições, a própria igreja, as religiões, elas secundarizam a questão do amor e da tolerância e prevalece o quê? Seus interesses enquanto instituição.
Então, quem é o anticristo? Se busca a figura de um homem, existem uma série de teorias conspiratórias, mas quem é o anticristo? O anticristo, olha o nome, anticristo, quem vai contrário a Cristo, quem vai contrário a seus ensinamentos, né? Fica aí esse questionamento para ser feito aí por vocês. Bom, entendendo a consciência crística, que é um nível muito além e que a gente não consegue chegar enquanto no corpo denso e no plano material, a consciência crística ela opera num plano mais sutil. Vamos entender o que é então a volta de Cristo. A volta de Cristo, nós entendemos ser o despertar para a consciência crística. Então é quando a consciência, depois de experimentar uma série de coisas em várias existências, encarnações diferentes, ela carrega uma série de experiências e desperta para a consciência crística. A volta de Cristo seria um despertar coletivo, que nós entendemos que e já está acontecendo. Vou explicar para vocês. Hoje, o nosso mundo, ele ainda opera na vontade de receber. O que é isso? Todo mundo quer algo em troca. O que move o mundo são os interesses. Então, você faz o bem para alguém pensando no que você vai receber em troca. Ah, não, eu não faço isso. Ok, você pode não fazer isso com a sua mãe, você pode não fazer isso com a sua mulher, você pode não fazer com o seu amigo, mas lá no trabalho você faz. Lá no trabalho você é bom porque você quer algo em troca. Lá no trabalho você trata fulano de forma política porque você tem interesses ali na sua jornada. E não tem problema, eu não estou julgando e dizendo que isso é ruim, porque isso é a forma como o nosso mundo opera. O mundo é assim, se a gente não souber lidar com as nossas relações, a gente não caminha, a gente não segue, tá? Mas hoje é dessa forma, isso aqui é um fato, tá? E inclui todos nós nisso daqui, tá? Mas a vontade de receber, ela é liderada por um cara chamado ego. É o nosso ego que quer ser alguma coisa, que quer ter alguma coisa, que faz com que nós manipulamos os cenários, contexto, pessoas e etc. para conseguir receber o que a gente quer. Ok? O despertar coletivo é o quê? Seria o quê? Imagine que todas as consciências elas mudam esse modus operandi aqui, da vontade de receber, e troca pela vontade de doar. Então imagina todo mundo sendo igual a Jesus, no exemplo que nós demos. Imagina um mundo onde os 8 bilhões de habitantes tenham a consciência de Cristo, a consciência crística. Imaginem isso. Quando isso acontece, é porque o mundo também ele está evoluindo. Inclusive, dentro dos nossos estudos, nós entendemos que o mundo ele está evoluindo. Ele está em transição planetária, porque o Criador ele não quer só evoluir as consciências que são seus fractais. Ele não está experimentando a criação. Nós não somos a única criação. O planeta também é uma criação. E o planeta também precisa evoluir, certo? E para o planeta evoluir, seus moradores, seus habitantes, quem opera dentro daquele sistema também precisa evoluir. Tanto é que tudo evolui, tá? Então, o ego ele vibra numa frequência ainda dominante no nosso planeta, porque é vontade de receber exacerbada. Então ele ainda está vibrando de forma dominante. E o despertar da consciência coletivo já está acontecendo porque nós vemos isso nas novas gerações, nas novas crianças. Na medida em que crianças vão nascendo, a gente vai vendo essas crianças, elas são fractais, consciências que estão reencarnando e reencarnando mais experientes, que carregam cada vez mais vivências de outras vidas, de outras experiências que o próprio Criador teve. Então, quanto mais experiência, mais a consciência se eleva. Vocês estão entendendo isso? E aí, essas crianças, elas vêm nascendo, as novas gerações vão chegando e vocês veem crianças extremamente para frente em relação ao comportamento. As crianças de 2 anos hoje em dia não se comportam mais como as crianças de 2 anos há 20 anos atrás, e assim sucessivamente. As crianças, os valores que as novas gerações vêm trazendo são totalmente diferentes. As crianças hoje em dia elas são mais amáveis, elas já começam a ensinar seus pais de que é feio fazer determinada coisa. Eu vi quem acompanha aí o Flow Podcast,
Eu vi ontem, inclusive, o Igor, que é o anfitrião do Flow Podcast, dizendo: eu parei de fumar o vape porque a minha filha pediu. Só que o cara, ele também está num nível que ele conseguiu, aquilo despertou nele a criança pedir. Mas olha só, a criança, lembra na parte 2 eu falo lá a questão do vício, né? Quando você elimina um vício, desperta e elimina um vício em determinado momento, na sua próxima existência você já vem sem ele. Então a consciência ali do Igor, né, que está presente ali, ela já vem se despertando, né, na sua jornada, e em determinado momento, agora nessa existência, bastou que a sua filha, que já está além, porque não é porque ela é nova em questão humana, que a sua alma não seja, né, a sua consciência, a alma, não seja mais velha do que ele, mais experiente. O que nós entendemos é que sim, é mais experiente, carrega mais experiências reencarnatórias. Então as crianças, elas têm ensinado muito, cada vez mais, e com isso vai se elevando a frequência planetária, porque o planeta também começa a vibrar em frequência maior. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre isso, eu vou trazer essas informações para vocês, mas o planeta também já há dados científicos de que a frequência em hertz do planeta aumentou, né? O que deixa claro aí que o planeta está vibrando numa frequência mais alta. Então, para a gente já ir chegando para o fim, nós, enquanto consciências individuais, o mínimo que a gente tem que se esforçar para fazer é ter a disposição para evoluir. O esforço, tipo, eu tenho defeitos, nós temos todos os defeitos. Não vou dizer todos. Talvez eu tenha me livrado de algum defeito que você ainda tenha. Você se livrou de um defeito que eu ainda tenho. E por isso são chamados as arestas, né? As arestas. Então a gente pode ser muito bom numa coisa, mas tem uma coisa nossa que é aquilo que a gente fala: eu sou muito bonzinho, mas não mexe comigo em tal coisa. Eu mesmo me reconheço assim, eu ainda tenho muitas questões nesse sentido. Mas eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a evoluir, porque eu entendi a mecânica da coisa, tá? Então, quando a gente está disposto e a gente faz uma releitura, toda vez que a gente toma uma atitude que vale a pena refletir sobre aquilo, é onde eu penso: puxa, eu não posso estar agindo dessa forma, isso eu tenho que parar. E por mais que eu fique anos falando eu tenho que parar, uma hora vai acontecer, uma hora a gente consegue matar aquele ego, né? E isso é a saída do Egito que existe na tradição judaico-cristã. Essa é a saída lá, o êxodo do Egito, que é uma alegoria também, né, da caminhada dos 40 anos no deserto lá. É a saída da escravidão, porque o povo lá vivia como escravos no Egito. É a saída da ignorância. Quando você se esforça para evoluir e dá espaço para a sua consciência se expandir, você sai, você rasga o véu da ignorância e você se liberta, né? O Jesus aí também disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito usada aí essa frase, mas sem o seu sentido coerente, sem o seu sentido que faz coerente mesmo, né? Mas aqui para nós faz todo sentido, é um ensinamento de um mestre, né? A gente precisa rasgar o véu da ignorância, evoluir para que a gente possa ser liberto da escravidão, tá? Quando a gente faz o contrário, ou seja, quando aquela consciência ela trabalha simplesmente, eu não ligo com isso, eu não tiro uma hora do meu dia para consumir alguma coisa, eu não medito, eu não penso, eu só vou vivendo, deixa a vida me levar. O deixa a vida me levar é assim, o que vai acontecer? Qual que vai ser o destino da consciência que não se atenta minimamente a querer melhorar? O destino dela, acreditem, é a loucura, é o estado de loucura, é o estado da perturbação, é uma consciência que vai ficar presa dentro de uma realidade que é, dentro da alegoria, o inferno. Isso é o inferno, é a consciência que gera para ela uma realidade de perturbação total. Por quê? Voltando aqui, o despertar coletivo, o planeta elevando numa frequência maior. Imagine um planeta de 8 bilhões de pessoas vibrando em frequência de consciência crística, todo mundo com amor incondicional e vontade de dar. Aqueles que não despertarem porque ignoraram isso durante muito tempo, durante toda a jornada existencial daquela consciência, como que ela vai lidar com isso? Ela não vai entender nada. Ela vai ser o patinho feio da história e ela vai ficar louca. Ela vai buscar
pelo estado inanimável, ela vai buscar pela morte, de tão loucura, e ela não vai entender que a morte não existe. Como assim a morte não existe? E aí ela fica presa num looping de eterno sofrimento, porque Deus também quer experimentar isso, entende? Deus, ele tem o poder de ser tudo e o nada, os polos, o negativo e o positivo, entende? Só que aquela consciência vai experienciar isso de forma individual, causando sofrimento para ela, mas também não é o fim, porque ela pode evoluir, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa instrução, eu fico por aqui e até a próxima.